Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de prosseguir com o vídeo, como eu sempre faço, quero falar com você aí que não é inscrito, você aí que não conhece o meu trabalho. Considere assistir o vídeo. Se gostar, se inscreve aí, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas, ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Se por acaso você não gostar também, não há problemas nenhum. Vai lá, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora vamos de histórias sobrenaturais? Fabão de Moina, o início do caçador. Nem sempre fui inquisidor. Antes da cruz e da espada, antes de ser um caçador, eu era apenas uma criança, um menino sozinho, condenado pelo sinal. Não importava quem eu fosse, para eles eu era apenas um monstro. Eu não pedi para nascer com a marca, mas isso já não importa. Tudo o que eu queria era o calor da minha mãe, mas tudo o que eu tinha era o frio da terra. Nasci num lugar chamado Vila Bruna, esquecido, nas terras onde o inverno não perdoa. Minha mãe me trouxe ao mundo entre orações e lágrimas, mas nunca me abraçou, nunca olhou para mim como você olha para um filho, porque eu era a besta, o filho do demônio. O velho da cidade foi o primeiro a reparar. A voz dele tremeu quando ele disse: Esse menino não é normal. Meus olhos dourados foram a minha sentença. Desde o primeiro suspiro, meu olhar era de predador. Minha mãe tentou escondê-lo com superstições e orações, mas o povo da cidade viu. E o povo da cidade falou: uma criança amaldiçoada, um filho do demônio, um monstro disfarçado de humano. Palavras se tornaram medo, e o medo se tornou ódio, e o ódio a minha sepultura. Naquela noite, eles invadiram a nossa casa. Minha mãe gritou, tentou me proteger, mas não foi o suficiente. Me arrancaram dos braços dela, me levaram para a floresta. As bestas não merecem viver entre os homens, eles diziam. O frio da terra me abraçou. Paladas de lama cobriam a minha pele, minha boca. Eu estava a ser enterrado vivo. Eu gritei, eu me debati, mas ninguém ouviu. Mas algo mais, sim, algo mais me ouviu. Algo que eu esperava no escuro. Algo que respondeu ao meu sangue. Quando eu acordei, já não era mais noite. O ar estava carregado de um cheiro fétido. Vila Bruna ardia, casas em chamas, corpos espalhados, vozes afogadas em terror. E no centro de tudo, minha mãe. Ela me encontrou entre as cinzas, pegou o meu rosto com mãos trêmulas e olhou para mim como nunca tinha feito antes.
Você não é meu filho. A adaga afundou-se no peito. Eu não entendi. Eu não sabia o que tinha acontecido. Só vi fogo, só vi sangue e olhos brilhando no escuro. Eu sobrevivi, mas algo aqui dentro de mim morreu naquela noite. Eles me encontraram dias depois, vagando pelas ruínas. Um grupo de homens com batas pretas, inquisidores. Essa criança é forte, sobreviveu a um castigo divino. Talvez Deus tenha um propósito para ele. Foi assim que me levaram. Foi assim que me tornei um inquisidor. Mas o sangue não esquece. A besta dentro de mim nunca deixou de existir. Eles acreditaram que servir a Deus me salvaria, que a maldição me abandonaria se eu me agarrasse à cruz. Que estúpidos! O sangue não se redime, o sangue chama sempre. Howren me recebeu com corpos. Jim, o pastor, Nadia, a Pi, Thierry, o comerciante, todos abertos no canal, todos com o mesmo detalhe, um escapulário na mão. E Bernard? Ah, Bernard já sabia a verdade. Sabia a verdade. Ele me traiu. Fabian, só os altos cargos da igreja têm esses escapulários. Não me acusou por fé nem por justiça. Ele me acusou porque queria o meu lugar, porque sabia quem eu era. Eles me amarraram, eles me torturaram, queimaram a minha pele, rasgaram a minha carne. Bernard gostou. Confesse, Fabian. Olhei para ele com um sorriso partido, cuspi sangue. E a besta acordou. As correntes cederam. Os inquisidores deixaram de ser carrascos, agora eram presas. O primeiro que tentou fugir virou uma mancha vermelha na parede. O segundo perdeu a cabeça. E Bernard? Oh, Bernard! Você ia salvar, aliás, você não ia salvar todos de mim? Levantei-o pelo pescoço. Ele tentou falar. Cortei-lhe a língua. Não precisas dela, fala demais. Ele afogou-se no próprio líquido vital. Deixei cair como um saco de carne inútil. Mais alguma acusação? Silêncio. Sonrei. Arranquei a cabeça do Bernard. Esta rolou até os meus pés com os olhos abertos, que pareciam ainda me ver. Parabéns, Bernard. Você se tornou um mártir. Devia sentir-se honrado. Nem todo mundo tem o privilégio de perder a cabeça pela fé, literalmente. Respirei fundo. O ar estava impregnado do cheiro espesso da carne humana. Esse cheiro tão familiar, tão quente, queimada, aberta, ainda tremendo. Ah, o perfume da hipocrisia! Os inquisidores falavam do fogo purificador da redenção pelo sangue, mas gritavam
gritavam como criança quando a carne se partia. Eles encheram a boca com a palavra sacrifício, mas nunca estavam dispostos a oferecer o próprio. Eles pregavam sobre monstros com batas brancas, enquanto escondiam as suas próprias presas. Mas agora, pelo menos Bernard podia redimir-se. Seu cadáver frio serviria como exemplo de sua fé inabalável e como adubo também. Inclinei-me, sussurrei ao ouvido de sua cabeça inerte. No final, Bernard, Deus tinha um plano para você e eu fui o instrumento. Ninguém me parou quando eu saí da igreja, porque não restava ninguém. Rowan ficou para trás, mas a caça estava apenas começando. Limpei, o líquido vital deles de meus lábios e suspirei. Uau, que dia produtivo! E continuei a andar por Thaís Smith, 2025. Aterrorizados. Bem, eu não vou falar aqui da religião em si, mas essa criança não era nenhum monstro. Ele nasceu tipo com a licantropia, muitas vezes confundida com maldição. Dizem que os lobisomens que nascem lobisomens genéticos que dizem é só uma anomalia, digamos, uma mutação talvez, né? Então não se tratava de um demônio, ele não era um demônio. Fizeram dele um demônio. E isso acontece muito, muito mesmo. Às vezes, uma criança nasce e o tipo de criação, o sofrimento, a muda totalmente. É um caso para se pensar. Mesmo sendo um conto da nossa querida Thaís Smith, nos põe para pensar, né? Antes de julgar, condenar, fazer um mal a alguém, tome cuidado, pois você pode estar semeando naquele coração puro uma sementinha do mal, que com o sofrimento pode ficar forte, germinar, nascer, crescer e florescer. E os frutos do mal plantado não é nada bom. Nada bom. E vamos para a próxima história de hoje? Os mortos não saem. Digo-te que os mortos não saem, Raul. Isso são pura mentira, dizia André já em tom quente pela porfia entre ele e o amigo, enquanto caminhavam para a faculdade. André tinha acabado de se formar em filosofia e estreou como professor, ou seja, começou a lecionar. Ele tinha se mudado para aquele lugar da cidade para estar mais perto do que seria agora o seu emprego. Ele não conhecia ninguém ali no bairro novo e morava sozinho em um apartamento. Raul foi o primeiro com quem ele socializou naquele bairro. Ele o conheceu no seu trajeto para a universidade, quando pegava um atalho que um transeunte lhe tinha ensinado por um caminho de arbustos para chegar mais rápido. Raul foi encontrado naquela estrada. Este era estudante de química do 5º ano. Estava prestes já a se formar. Todos os dias eles faziam o percurso junto. Raul esperava cedo perto da estrada e eles iam rumo ao seu destino. Andrés
Como todo filósofo materialista, negava a existência do espírito. Raul, em vez disso, era dado à crença de um mundo espiritual. Eles discutiam esse assunto o tempo todo. Mas apesar das diferenças de pensamentos, eles se davam muito bem. Quando chegaram à universidade, cada um se separava para sua área e voltavam a se reunir na saída para ir embora. Certa manhã, Raul insistiu para que eles tomassem o caminho mais longo, como se pressentisse que algo mal poderia acontecer se tomassem o atalho arborizado, com os arbustos e árvores, né? Mas Andrés, teimoso como era, recusou e seguiram pelo caminho habitual. No meio do caminho, dois agressores se aproximaram deles, porém, para surpresa dos bandidos, Andrés fez um movimento rápido e com uma chave imobilizou um dos bandidos. Em um instante, foi ele quem teve a faca segurada pela mão de Andrés perto do pescoço. O outro bandido fugiu, deixando seu companheiro entregue a seu destino. O jovem professor libertou o agressor que havia dominado e este fugiu aterrorizado. Quando André se virou para procurar o amigo, percebeu que ele não estava ali. O havia deixado sozinho com os agressores. Covarde, pensou com a voz alta e continuou o seu caminho para a universidade. Não viu Raul quando regressou e nem na manhã seguinte. Por isso decidiu ir vê-lo em sua casa. Com certeza ele ficou constrangido com sua atitude, mas entendeu, é humano ter medo. Nem todos podem ser corajosos como ele, né? Ele desviou o caminho, apesar de estar atrasado para o trabalho naquele dia, e dirigiu-se ao endereço onde Raul lhe dissera que morava. Ele tocou a campainha e ouviu passos lentos se aproximando. Ele foi recebido por um homem que parecia mais velho do que provavelmente era. Seus olhos estavam nublados, com uma tristeza óbvia. Bom dia, saudou Andrés. Gostaria de falar com Raul, sou seu amigo, acentuou, estendendo a mão para saudar o senhor. Este último ladeou a cabeça por um instante e apertou os lábios. Você está errado. Aqui não mora nenhum Raul, disse o homem e se dispôs a fechar a porta. Mas Andrés insistiu, colocando a ponta do sapato junto à porta para impedir que ele a fechasse. Desculpe, não é um erro. Ele mesmo me deu o endereço. Vamos juntos para a faculdade todos os dias. Ele estuda no 5º ano, Química, e eu sou professor de Filosofia. Estou aqui porque no outro dia, Andrés parou sua explicação ao notar a palidez que tinha adquirido o rosto do homem. Ele viu o homem cambalear e o ajudou a sentar-se no sofá. Seu corpo estava frio e suado. Andrés pegou um de seus cadernos de sua pasta e começou a abanar o dono da casa com preocupação. Minutos depois, o homem se recuperou, tornou os olhos para o retrato que estava na parede. Este é o Raul que você procura? Perguntou com a voz quebrantada. Andrés acenou com a cabeça, ao que o senhor respondeu:
Este do retrato é o meu filho Raul, que morreu há 8 anos, enquanto ia para a faculdade. Uns bandidos ceifaram a vida do meu filho pelo atalho dos arbustos que ele usava para chegar mais rápido. Andrés recusava-se a acreditar no que aquele homem lhe contava. Saiu de lá furioso por pensar que estavam tentando enganá-lo. Ele foi para a secretaria da universidade e pesquisou. Raul tinha sido estudante de química no referido centro. Tinha tido sua vida ceifada há 8 anos, como o senhor lhe dissera, pouco antes de se formar. Andrés voltou à casa de Raul, pediu desculpas ao pai e pediu-lhe que o levasse para visitar o seu túmulo. Ele chorou na frente da sepultura, sem conseguir se conter. Obrigado por tentar me proteger, disse, e acrescentou, amigo. Cada tarde, ao sair da universidade, Andrés passava pelo cemitério, deixava uma rosa em cima do túmulo do seu amigo e lhe contava como havia sido seu dia e logo regressava à sua casa com uma sensação de leveza, sabe? Uma leveza inexplicável e inevitável. Desde então, toda vez que ele ouve uma discussão sobre a existência ou não de espíritos, ele sorri e se lembra daquele amigo que ele conheceu, um amigo que ele fez depois da morte. Gente, que relato, não? Vocês já conheciam histórias parecidas? Fonte Espiral de Mistério. É uma adaptação de uma lenda urbana do México. Mas vocês sabem, né, que todas as lendas urbanas são relatos que passam de boca em boca até chegar aos nossos ouvidos. Hein? Olha, ele foi salvo por esse amigo que ele fez já, né? No outro plano. Gente do céu, é cada história aí que arrepia, como eu digo, até o cabelo do sovaco. E aí, gostaram das histórias de hoje? E você aí que não é inscrito, gostou? Então considere se inscrever no canal. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar as notificações do canal, pois isso ajuda muito a Angelzinha aqui. Ah, e mais, se você tiver um relato, um conto, uma história, uma experiência com o sobrenatural, você pode estar compartilhando conosco. Sabe como você faz isso? Enviando por e-mail do canal que está aí na descrição do vídeo. Ficarei muito honrada em narrar por aqui. Bem, quero agradecer a todos que de alguma maneira me ajudam e muito desde a criação até a divulgação do meu trabalho e principalmente quero agradecer a cada um de vocês que estão sempre aqui comigo e não largam a minha mão. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima!